sobre esse servo, ó Deus, que vai derramar sobre cada um de nós, ó Deus, através do servo do Senhor. Aqui está preparado, ó Deus, com a unção e o poder do Senhor e dos céus que derrama sobre cada vida que aqui está. Use o Pai como uma atalaia em suas mãos. Pai, nós possamos reter o que aqui será dito. Ao sairmos daqui, sair cheio da sua bondade do Senhor. Pai, que a graça do Senhor nos baste, Senhor. Eu creio na sua presença e aqui está, Pai, para ser usado por Ti neste momento, com suas mãos firmes e fortes sobre cada vida que Deus possa nos preparar ao seu maná dos céus. Nos encha, Senhor, da sua graça e nós possamos sair daqui cheios dela. É o que nós te pedimos e agradecemos. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. As palavras vão ao Senhor. Glória a Deus. Salve, amada igreja, boa paz do Senhor. Amém? Motivo de muita alegria, né? Estamos juntos aqui nessa noite para juntos louvarmos e bendizer o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória que já se faz presente. Amém? Irmão, se é até alguma falhadinha na minha voz aí, não repara não, tá? Porque a gente está passando por um processo aí de uma enfermidade, né? É uma mancha no pulmão e é muito difícil para falar um pouco, por isso quase nem prego, né? Mas estou aí fazendo tratamento, mas eu creio no meu Deus que Ele é fiel, né? Para cumprir. E ainda se Ele curar, Ele é fiel, né? E se Ele não curar também Ele é fiel, né? De toda maneira Ele é fiel, que esse Deus é tremendo, amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se Deus é fiel, Eclesiastes, capítulo 3 e o verso 1. Amém? Todos achando, diga amém. Amém. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo. Glória a Deus, determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de branquear e tempo de saltar. Amém? Só tem, poder sentar, pegar assim devagar e bem compassado, porque mesmo que eu quisesse pregar dessa maneira, eu não conseguiria, pelo problema que eu estou enfrentando. Amém? Glória a Deus. Mas eu creio que os irmãos vão entender, em nome do Senhor Jesus, a mensagem desta noite, que é para mim e para você. E a palavra de Deus, ela vem falando de um tempo, ela vem falando de para tudo é um tempo debaixo do sol, para tudo é um tempo debaixo do céu. Há tempo de fazermos coisas terríveis, há tempo de fazer coisas amorosas, há tempo de fazer coisas, né, que muitas vezes nem agrada aos olhos do Senhor. Mas que palavra é essa? É palavra que há tempo para todas as coisas. Se há tempo para todas as coisas, e hoje nós estamos na casa do Senhor. Hoje nós levantamos a mão na presença do Senhor e aceitamos a Jesus como Salvador de nossa vida. Então é o tempo, né, de estar na casa do Senhor e adorando ao Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque houve-se um tempo que nós estávamos lá fora, houve-se um tempo que nós ia para baile, nós ia para forró, nós dançava, nós pulava, nós brigava, nós xingava, né, irmãos? Nós maltratava, mas esse tempo acabou, porque é um tempo para todas as coisas debaixo do sol. E muitas vezes você fala, eu estou aqui, estou vivo,
perigo, mas Deus te preservou porque havia esse tempo de adorar ao Senhor, né? Mas muitos estão confundindo esse tempo. Muitos já estão adorando o Senhor, sabem que é o tempo de adorar, mas deixa de adorar, não vem para a igreja, fica em casa, não quer fazer o trabalhar de Deus, não atende orar ao Senhor, né? Nós temos tempo de amar primeiramente a Deus, né, sobre todas as coisas, depois o nosso próximo, como a ti mesmo, né? Mas muitos estão confundindo esse tempo de amar. Muito, em vez de amar, estão criticando, estão falando, estão apontando, né, irmãos? Aleluia, mas não é esse tempo. Deus falou que é tempo de amar e granjear, é tempo de sair, de buscar, é tempo de pregar a palavra do Senhor, né? É tempo de nós profetizar sobre a nossa própria vida, que Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai mudar o quadro da história. Não é tempo, irmão, de nós abaixar a cabeça, ficar cabisbaixo, abatido, oprimido, sem força, sem vontade para pelejar. Sabe por quê? Porque quem peleja por nós temos um Deus fiel, um Deus verdadeiro, que esse Deus, Ele peleja por nós. Então, irmão, quando a situação ela está difícil, a situação não está boa, nós colocamos nas mãos do Senhor. Nós deixamos na mão dele, porque ele é capaz de fazer, ele é capaz de resolver todo o problema para nós, né? E muitas vezes nós queremos resolver com a nossa própria mão, com a nossa própria vontade, né? Eu não vou mais, eu vou parar, eu vou desistir, parece que nada acontece na minha vida. Eu tanto tempo estou na casa do Senhor, mas parece que a minha situação é a mesma. Aí eu vou parar, eu vou desistir, porque eu não aguento mais essa vida. Por que será que tudo isso acontece na minha vida? O que será que eu fiz para Deus para merecer tantas coisas? Mas Deus está bem claro, para tudo há um tempo, irmão. Há um tempo de sofrimento, há um tempo de passar um processo na presença do Senhor, para que o Senhor ele venha nos lapidando, né, irmão? Para que quando nós somos processados, nós ficamos melhor na presença do Senhor. Quando não tem processo, nós fazemos as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Porque não houve o tempo do processo, mas quando tem um tempo do processo, ele dói, porque nós somos lapidados, nós somos como um vaso na mão do oleiro. Aí ele começa a nos modelar, ele começa a nos moldar, aleluia, e aí vai amassando, ele vai fazendo da maneira que ele quer e do jeito que ele quer, ele vai modelando, ele vai trabalhando. Só que esse processo na nossa vida, esse processo dói, para nós dói, para Deus é alegria, né? Enquanto nós estamos sofrendo, Deus está alegre nesse sofrimento que nós estamos passando dentro do processo. Sabe por quê? Ele fala assim lá, ó, quando acabar esse processo, você vai ver como é que vai ficar o meu servo na minha presença. Ele fala, irmão, para Satanás, porque Satanás, assim como ele pegou carona lá na oração de Jó, para ir lá acusar Jó, para tentar contra a vida de Jó, aí ele pega carona na sua oração também, porque muitas vezes, irmão, Jó não bateu no peito, Jó era um homem íntegro, correto, né? Desviava do bem e do mal, isso era Jó. Nos dias de hoje, o Satanás ele pega carona, sabe por quê? Porque nos dias de hoje, os pregadores de hoje, as pessoas de hoje querem ser o bambambam, as pessoas querem ser aquele que prega melhor, eu canto melhor, eu faço melhor, porque eu sou melhor. Se não for eu, não vai, se não for eu, nada acontece. Muitos estão dessa maneira, e Deus está provando que não é dessa maneira, é da maneira que Ele quer, e do jeito que Ele quer. Então não adianta. Não adianta nós pular, não adianta espernear, aleluia, tem que ser da maneira que Deus quer. Se Deus falar assim, dessa maneira, você vai passar o processo, você vai passar o processo, não adianta. Todos nós temos processo para passar, né, irmãos? Todos nós temos problema, né, na nossa vida. Quando eu não tenho um problema, eu tenho outro, né? Os problemas não são igual. Muitas vezes é semelhante, né? Mas não são igual. Cada um tem um tipo de problema, mas está tudo há um tempo debaixo do sol. Nós sabemos que esse tempo acaba até o tempo de viver, né? Por isso que eu digo, não é mal que dure 100 anos, porque talvez nós não vivemos tudo isso para que esse mal dure, né? Porque Deus, ele trabalha da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Porque esse Deus, Ele é fiel. Nós olhamos ali para
para Ezequiel, ali no Vale de Sossego, que para tudo há um tempo, Ezequiel, ele já podia ter ido ali naquele Vale de Sossego ali e ter profetizado, né? Ter chegado ali, que quantas guerras ele fez, quantas batalhas ele batalhou, quantos medos ele não passou, né? Ele podia ter ido ali e profetizado. Aí eu creio que ele olhava e falava assim: nossa, tantos guerreiros que já foram mortos, tantos guerreiros que estão ali naquele vale de ossos secos, né? Guerreiros ali que eram homens bons, homens de guerra, que poderiam estar aqui comigo nessa batalha, lutando, né? Mas para tudo há um tempo. Foi um tempo daqueles aqueles guerreiros descer a sepultura, morrer, aleluia, e ser jogado lá naquele vale, né? E agora está tudo seco lá, mas agora chegou o tempo de Ezequiel. Agora chegou o tempo de Ezequiel. Ezequiel, se vem nessa guerra agora, ele não sabe o que fazer, né? E Deus fala, leva ele lá no vale de ossos secos e fala: Ezequiel, você vê aí? Eu vejo ossos sequíssimos, mas chegou o tempo. Aí o que Deus fala para ele? Ezequiel, vai lá e profetiza sobre este vale de ossos secos, né? Que esse vale aí, quando você profetizar, porque é Deus que está falando, né? E ali vai criar pele, nervo, carne, sangue, e Deus vai dar o espírito, aquele exército ali vai se levantar e vai dar tudo certo, porque Deus chegou o tempo dele, e agora ele foi lá, profetizou, Ezequiel profetizou, e Deus foi lá e tudo aconteceu. Não é verdade? Nós vemos nessa pregação linda, maravilhosa, mas tudo é o tempo de Deus. Quem sabe não é o tempo de você profetizar sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, né? Sobre que tudo vai dar bem. Quem sabe não é o tempo de você parar de murmurar e começar a clamar ao Senhor e falar: Senhor, com tudo que está acontecendo na minha vida, mas eu creio no Senhor, e eu acredito, Senhor, que a minha situação ela vai mudar. Eu acredito que dentro da minha casa, o meu lar, Senhor, aquilo que não tinha agora vai ter. Senhor, eu acredito que agora eu profetizando, ó Senhor, tu vai mandar para mim um emprego, Senhor. Mas muitas vezes, irmão, nós em vez de fazer isso aí, nós fica murmurando. É verdade. Nós fica reclamando, nós não faz. E aí depois nós fala assim: por que acontece com fulano, né? Por que acontece com o ciclano e comigo não acontece? Por que na vida do fulano dá certo, na vida da ciclana dá certo e na minha não dá certo? Se eu sirvo o mesmo Deus. É a maneira de buscar, é a maneira de profetizar, porque para tudo há um tempo, e é o tempo de nós profetizar, é o tempo de nós adorar, é o tempo de estar na presença do Senhor, é o tempo de adorar o Senhor como nunca temos adorado. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus ele está aqui, irmão. Aí nós olhamos para o tempo, aí irmão, tem muitos que falam assim: eu não vou naquela igrejinha ali não, porque ali, parece que nada acontece, parece que, mas se você entrar na porta da igreja pensando dessa maneira, nada vai acontecer, mas na tua vida, porque na minha acontece, na outra acontece, na outra acontece, porque crê e confia, acredita que Deus está ali. Não só eu não entro naquela igreja porque não tem Deus. Se não tem Deus na igreja, não tem Deus na vida dele. Porque aonde eu entro, Deus entra comigo. Aonde eu piso, Deus pisa comigo. Se Deus está na minha vida, aonde eu estiver, tem Deus. Aonde eu estiver, tem Deus. E muitos falam ali, não tem Deus. Então não tem Deus na vida dessa pessoa que fala. Porque se Deus tem que estar na nossa vida, onde nós pisar, Deus entra junto. Não é verdade? Onde nós estiver, Deus